Quando você ouve a palavra Sicília, que imagem se forma na sua mente? Para milhões de pessoas ao redor do mundo, a resposta é imediata: a máfia. Não se trata de uma invenção de Hollywood, nem de um mito popular, mas sim de uma rede criminosa real, sofisticada e, durante décadas, praticamente intocável. Um império de sangue e silêncio. Uma organização com suas próprias leis, seu próprio código de honra e uma única regra que governa tudo: nunca falar. A máfia siciliana, conhecida internamente como Cosa Nostra, não é simplesmente um grupo de criminosos. É uma estrutura hierárquica, fechada, com rituais, juramentos de sangue e uma história tão antiga quanto complexa. Controla desde o contrabando de drogas até o tráfico de influência, desde a extorsão até o assassinato por encomenda. Durante décadas, sua existência foi uma sombra, uma suspeita sem provas. Filmes como O Poderoso Chefão ou Os Bons Companheiros nos deram uma imagem romântica do mafioso. O homem de família, o protetor do bairro, o anti-herói. Mas a realidade é muito mais sombria. Para entender como surgiu essa organização e por que ela conseguiu penetrar tão profundamente na sociedade siciliana e até mesmo na política italiana, precisamos voltar às suas origens. Lá encontraremos um contexto de pobreza, violência e poder mal distribuído. Um terreno fértil para o surgimento de um dos grupos criminosos mais perigosos do século XX. Ao longo do século XX, a cultura siciliana e a máfia se entrelaçaram de tal forma que, para muitos observadores externos, era impossível distinguir uma da outra. Na década de 1960, um escritor britânico descreveu o instinto mafioso como parte do inconsciente coletivo da Sicília. Uma mentalidade arcaica, marcada pelo orgulho, pela honra pessoal e por uma profunda desconfiança em relação ao Estado, e isso caía como uma luva para a máfia. Se todos os sicilianos resolviam seus conflitos sem recorrer à lei, se a violência era vista como uma resposta natural à desonra, então, como distinguir os verdadeiros criminosos? Nas palavras de um velho provérbio italiano, se todos são culpados, ninguém é. A máfia se camuflou dentro da identidade cultural do povo, projetando a imagem de que não existia como uma organização secreta. Era apenas uma invenção de forasteiros que não entendiam a realidade siciliana. Foi uma das estratégias de propaganda mais eficazes de toda a sua história. Durante décadas, essa cortina de fumaça funcionou. Os investigadores suspeitavam, os jornalistas intuíram. Mas não havia provas concretas. A Cosa Nostra era um sussurro, um rumor. Até que, em 1982, Tommaso Buscetta quebrou o silêncio. Buscetta foi o primeiro grande pentito. Um mafioso arrependido que aceitou colaborar com a justiça. Diante do promotor antimáfia, Giovanni Falcone, revelou a estrutura, os nomes, os crimes. Pela primeira vez, o mito se transformava em evidência. A Cosa Nostra deixava de ser uma lenda para se tornar um fato judicial. Mesmo assim, até hoje, decifrar completamente o funcionamento interno da máfia continua sendo uma tarefa monumental. Por sua própria natureza, é uma organização feita para se esconder, apagar rastros e silenciar testemunhas. O que você está prestes a conhecer é o resultado de anos de investigação, depoimentos judiciais e documentos oficiais. Não há espaço para romantismo, nem para especulação. Apenas os fatos. Hoje, o termo máfia se globalizou. Fala-se em máfia russa, máfia chinesa e até em máfias locais em diferentes partes do mundo. Mas tudo começou em um único lugar: Sicília. Essa ilha do Mediterrâneo, em forma de triângulo lançado ao mar pela bota italiana, não apenas deu origem a uma organização criminosa, mas também a um conceito que ultrapassou fronteiras. A origem etimológica da palavra máfia é incerta. Alguns linguistas sugerem que vem do dialeto toscano, onde significava coragem ou ousadia. Outros acreditam que sua raiz é árabe, herdada do período de ocupação muçulmana na Sicília, Mahayas, que remete à arrogância
e a ostentação. Há ainda quem a relacione com Maafir, uma antiga tribo que dominou a região de Palermo. Seja qual for sua verdadeira origem, o certo é que máfia se tornou um termo genérico. Uma palavra que já não precisa de explicação, como Google para pesquisas ou Coca-Cola para qualquer refrigerante. Mas aqui vem o detalhe importante. Os verdadeiros membros da organização jamais utilizam esse nome. Entre eles, a denominação é outra. Cosa Nostra. A nossa coisa. Uma forma sutil, quase poética, de descrever uma rede de crimes, favores, pactos de sangue e morte. Quando Tommaso Buscetta começou a falar, deixou claro que o conceito de máfia era, em parte, uma construção externa, um rótulo. Para aqueles que faziam parte dessa sociedade secreta, os termos aceitáveis eram outros. Sociedade honrada, homens de respeito, homens de honra. Palavras cuidadosamente escolhidas. Porque, para eles, o crime não era um ato de vandalismo. Era um estilo de vida. Um juramento. Uma estrutura com regras próprias e consequências fatais para quem ousasse quebrá-las. Para entender como surgiu a Cosa Nostra, não basta analisar a criminalidade. É preciso olhar primeiro para a história. E, curiosamente, um dos responsáveis indiretos foi Napoleão Bonaparte. No século XIX, a Sicília era uma terra marcada por séculos de dominação estrangeira. Romanos, bizantinos, árabes. Mas foram os romanos que impuseram um sistema feudal que dividiu a ilha em grandes latifúndios controlados por uma aristocracia poderosa, com exércitos privados e justiça própria. Tudo mudou com as guerras napoleônicas. Enquanto Napoleão se expandia pela Europa, os britânicos intervieram na Sicília para proteger suas rotas marítimas. Estabeleceram fortalezas, reforçaram sua presença diplomática e enfraqueceram a autoridade dos senhores feudais. A consequência foi inesperada. Os barões começaram a vender ou arrendar suas terras, e com a abolição do direito de primogenitura, a terra deixou de se concentrar nas mãos de poucos. Em poucos anos, milhares de camponeses passaram a ser proprietários de pequenas parcelas. Em 1860, durante o processo de unificação italiana, Giuseppe Garibaldi desembarcou com seu exército, e 3/4 da população votaram pela união ao Reino da Itália. Mas a nova ordem trouxe consigo o caos. A aristocracia já não precisava de seus antigos homens armados. As leis feudais foram substituídas por uma justiça estatal, que mal existia. Havia mais proprietários do que nunca, mas quase nenhum policial para protegê-los. Em toda a Sicília, com uma extensão de 26.000 km², havia apenas 350 agentes da lei. Algumas aldeias podiam passar meses sem ver um único oficial. Os conflitos por limites de terra, contratos e roubos se multiplicavam. Os preços subiam, a pobreza crescia e os antigos soldados dos barões ficavam livres e armados. Nesse vazio de poder, a máfia começou a tomar forma. Mas a história não termina com a terra. Um ingrediente inesperado, ácido e lucrativo acabou catalisando o surgimento da máfia: os limões. Em meados do século XIX, um experimento médico mudou a economia global. O Dr. James Lind descobriu que o suco de limão podia prevenir o escorbuto, uma doença que dizimava marinheiros europeus. A descoberta provocou uma verdadeira febre pelos cítricos. A Marinha Britânica começou a importar toneladas de suco do sul da Itália, e especialmente da Sicília. Em pouco tempo, os pomares de limoeiros se tornaram verdadeiras minas de ouro. Mas com a riqueza veio o perigo. As estradas eram inseguras, o número de assaltos aumentava, e não nos esqueçamos, centenas de homens armados antigos, guardas dos senhores feudais vagavam soltos, sem lei nem salário. Os camponeses e comerciantes, desesperados, começaram a contratar sua própria segurança. Formavam quadrilhas de jovens armados que perseguiam os bandidos, recuperavam os bens roubados e, de quebra, negociavam o perdão dos ladrões em troca de uma comissão. Parecia uma solução razoável em tempos de anarquia. Mas havia um problema. Esses mesmos vigilantes eram, muitas vezes, os próprios bandidos.
Assim nasceram as primeiras células mafiosas. Grupos que ofereciam proteção, em troca de lealdade, obediência e, acima de tudo, dinheiro. O conceito de extorsão, o pagamento para evitar prejuízos, foi institucionalizado. Quem não pagava, sofria as consequências: roubos, incêndios, agressões. A máfia tornou-se juíza, polícia e carrasco. E, com o tempo, essa estrutura informal de proteção consolidou-se em algo muito mais sombrio. Um sistema de poder paralelo. A lógica era simples e brutal. Quem se negava a pagar pela proteção sofria as consequências: incêndios, roubos, vandalismo sistemático. E, se a resistência persistisse, vinham as ameaças, as surras, ou algo pior. As mensagens eram sempre públicas, exemplares. Ninguém podia duvidar do que acontecia se você se enfrentasse à máfia. O objetivo era claro: inspirar medo. O resultado: obediência. E enquanto as autoridades estatais eram incapazes de garantir a ordem, algo ainda mais alarmante aconteceu. O próprio Estado recorreu à máfia. Numa tentativa desesperada de conter bandos criminosos mais violentos, funcionários italianos pediram ajuda aos clãs mafiosos. Em troca, viraram o rosto para o outro lado. Esse foi o erro. O que deveria ser uma medida temporária transformou-se em um acordo tácito. Os mafiosos ganharam influência, conexões políticas e começaram a tecer alianças com candidatos em troca de votos. Se um político queria vencer eleições na Sicília, precisava do apoio ou ao menos da permissão da máfia. O crime organizado não apenas sobrevivia, florescia. Os chefes ofereciam segurança aos grandes produtores de laranjas e limões, controlavam os preços do mercado, manipulavam as exportações e atuavam como intermediários entre camponeses e comerciantes. Até a Igreja Católica, com vastas propriedades na ilha, dependia deles para administrar suas terras e lidar com os arrendatários. Mas o mais inquietante era a atitude do povo. Os sicilianos deixaram de recorrer ao Estado para resolver disputas, buscar justiça ou proteção. Iam à máfia. E assim, sem perceber, legitimaram o seu poder. Nesse ecossistema fechado, uma regra se impôs com força: o silêncio. Omertá. Um código não escrito, mas inquebrantável. Falar com as autoridades era traição. Denunciar era assinar a própria sentença de morte. Quem quebrava o silêncio, morria. E quem se calava, sobrevivia. Por volta de 1864, o fenômeno já era visível para quem sabia observar. Nicola Turrisi Colonna, comandante da Guarda Nacional de Palermo, advertiu publicamente sobre a existência de uma seita criminosa que atuava com total impunidade na Sicília. Não se tratava de simples bandidos rurais. A organização, segundo suas palavras, incluía desde pequenos agricultores e pastores, até contrabandistas e ricos proprietários de terras. Tinham sinais secretos para se reconhecerem, ofereciam proteção em troca de dinheiro. E o mais inquietante, não temiam as autoridades. Seus membros eram regidos por um rígido código de silêncio omertá e zombavam abertamente do sistema judicial. Colonna escreveu: a cada dia, os jovens mais brilhantes do campo se filiam. Uma seita que dá e recebe proteção e que vive do comércio ilegal. Era um inimigo invisível, fortalecido nas sombras, alimentado pela desconfiança da população em relação ao Estado. Apenas um ano depois, em 1865, as autoridades italianas usariam pela primeira vez o termo que mudaria tudo: máfia. Em uma comunicação oficial enviada de Palermo a Roma, o fenômeno deixava de ser rumor para se tornar uma categoria criminal. E nas décadas seguintes, os dados confirmaram o que muitos temiam. Entre 1898 e 1900, o chefe de polícia Ermanno Sangiorgi identificou pelo menos 8 clãs mafiosos ativos apenas em Palermo, com mais de 670 membros documentados. Seus crimes abrangiam todo o espectro do crime organizado: falsificação, sequestros, subornos,
manipulação de testemunhas, roubos e assassinatos. Mas havia algo mais. Os clãs mantinham fundos comuns para sustentar as famílias dos membros presos e pagar advogados de defesa. Uma estrutura interna sólida, coesa e, acima de tudo, leal a um princípio fundamental: o silêncio é poder. No início do século XX, a máfia já não era uma sombra. Era parte do cenário social siciliano, integrada em todos os níveis: econômico, político e cultural. Mas em 1922, o recém-nomeado primeiro-ministro da Itália, Benito Mussolini, decidiu que isso precisava acabar. O ditador fascista, obcecado pelo controle absoluto do Estado, não estava disposto a tolerar uma estrutura paralela que desafiasse sua autoridade. E a máfia, com sua influência local, lealdade a códigos próprios e poder silencioso, representava exatamente isso. Um desafio ao Estado fascista. Em 1924, durante uma visita à Sicília, Mussolini foi recebido na cidade de Piana degli Albanesi pelo prefeito Francesco Cuccia. Mas Cuccia não era apenas uma autoridade local, também era um chefe mafioso. Quando viu que Mussolini havia chegado com escolta armada, ofendeu-se. Disse ao ditador que ele não precisava de proteção, que estava sob sua custódia. A mensagem foi clara. Na Sicília, o verdadeiro poder não usava uniforme. Mussolini explodiu de fúria e tomou aquilo como uma declaração de guerra. Em 1925, iniciou-se uma ofensiva sem precedentes contra a máfia. Foi nomeado como responsável Cesare Mori, conhecido como o Prefeito de Ferro. Mori chegou à Sicília com poderes extraordinários e um pequeno exército de policiais, milicianos e carabineiros. Sua missão: desmantelar a máfia, custe o que custar. E o preço foi alto. Ele utilizou táticas implacáveis: prisões em massa, confiscações, torturas, humilhações públicas. Se um mafioso fugia, Mori prendia sua esposa, seus filhos, até mesmo seus animais. Queimava colheitas, vendia propriedades, dobrava a vontade através do medo. Entre 1925 e 1928, mais de 11.000 pessoas foram presas. As confissões, muitas vezes obtidas sob tortura, levaram a centenas de condenações. O crime, por um tempo, diminuiu drasticamente. Mas a repressão tinha uma armadilha. A maioria dos condenados eram camponeses pobres, enquanto os grandes chefes escapavam ou se escondiam em silêncio. Quando Mori foi chamado a Roma em 1929, a campanha terminou. A máfia havia sido golpeada, mas não aniquilada. Apenas esperava o momento certo para ressurgir. No universo fechado da máfia siciliana, pertencer à Cosa Nostra não é uma decisão, é um juramento eterno. Um dos testemunhos mais reveladores sobre o ritual de iniciação veio de Giovanni Brusca, membro do clã Corleonese, envolvido no assassinato do juiz Giovanni Falcone. Após ser preso em 1996, Brusca violou o código da omertà e descreveu em detalhes a cerimônia que o transformou em um homem de honra. Aconteceu em uma casa de campo, durante um banquete. Ao final da refeição, ele foi levado a uma sala onde o esperavam vários mafiosos. Sobre a mesa, uma pistola, uma adaga e uma imagem da Virgem Maria. A mensagem era clara. O crime convivia com a religião, a violência com a fé. Ali, ele foi interrogado sobre seu compromisso, sua disposição para matar e sua lealdade incondicional. Quando suas respostas convenceram os presentes, o chefe do clã, Salvatore Riina, perfurou-lhe o dedo com uma agulha e manchou a imagem sagrada com seu sangue. Em seguida, a imagem foi incendiada e colocada em suas mãos. Enquanto queimava, Riina pronunciou as palavras que selavam o pacto: "Se você trair a Cosa Nostra, sua carne queimará como esta santa." Não era uma metáfora, era um aviso. O fogo simbolizava o fim de sua vida anterior e o nascimento de um mafioso. A partir daquele instante, sua alma pertencia à organização. A estrutura da Cosa Nostra era hermética por design. Para evitar infiltrações, nem mesmo um mafioso podia se aproximar de outro
sem uma apresentação formal feita por um terceiro de confiança. Mesmo entre pai e filho, a filiação precisava ser validada por outro membro. Na década de 1950, um jovem mafioso, iniciado nos Estados Unidos, retornou à Sicília, mas não podia contar ao próprio pai que já fazia parte da organização. Teve de esperar que um mafioso americano viajasse com ele e o apresentasse formalmente ao progenitor, porque, na máfia, o sangue não é suficiente. A lealdade deve ser certificada. Fazer parte da Cosa Nostra não implicava apenas uma cerimônia. Era aceitar um conjunto de regras não escritas, mais rígidas que qualquer lei, e mais letais se fossem quebradas. Somente homens de origem siciliana podiam ser considerados para ingressar, e nem todos os sicilianos se qualificavam. Aqueles que tivessem vínculos familiares com policiais, juízes ou outras figuras do Estado eram automaticamente excluídos. Não havia idade mínima. Há registros de jovens iniciados com apenas 16 anos. O importante não era a maturidade, mas as qualidades: coragem, obediência cega, absoluta discrição e ausência de compaixão, porque, cedo ou tarde, o assassinato seria exigido, não como ofício, mas como prova definitiva de lealdade. Matar outro ser humano selava o compromisso com a organização e garantia que o novo membro não poderia falar sem se incriminar. Quebrar o silêncio, como sempre, significava a morte e, em muitos casos, também a de seus familiares. Na lógica interna da máfia, recorrer à polícia após um crime era sinal de fraqueza. Os problemas deviam ser resolvidos em casa. Denunciar alguém mesmo sendo civil era cruzar uma linha invisível que podia custar a vida. Em 1987, o mafioso transformado em informante, Antonino Calderoni, descreveu como se estruturava um clã típico. Na base encontravam-se os soldados, organizados em grupos de 10 a 30 homens, comandados por um capo. Cada capo respondia a um chefe de família, que por sua vez contava com um subchefe, underboss, e um consigliere, ou conselheiro, responsável por assessorar especialmente em questões econômicas. 3 ou mais famílias formavam um distrito, ou mandamento, e o líder de cada distrito participava de um órgão superior, uma espécie de parlamento interno da Cosa Nostra. Embora a máfia americana tenha surgido dessas raízes sicilianas, Calderoni deixou claro que eram organizações separadas. Ser membro na América não garantia reconhecimento na Sicília. A hierarquia era sagrada. O poder, cuidadosamente distribuído. E a sucessão, sempre prevista. Se o chefe caía, seu sucessor era quase sempre um filho, sobrinho ou irmão. O sangue, mais uma vez, assegurava a continuidade do poder. Dentro da Cosa Nostra, o poder não se exerce apenas com armas, mas com inteligência. Um dos cargos-chave na estrutura é o de consigliere, ou conselheiro. Sua função é aconselhar o chefe, especialmente em assuntos financeiros e estratégicos. Mas até ele deve obedecer às regras mais sagradas da organização. Algumas decisões, como o assassinato de um político, um policial ou de outro membro da máfia, não podem ser tomadas levianamente. Devem ser aprovadas pelos níveis mais altos, porque, na máfia, matar também é política. O cinema popularizou a figura do Dom. Mas o título existia muito antes dos filmes. Na Sicília, Dom era uma demonstração de respeito, reservada a homens com autoridade e reputação. Hollywood apenas acrescentou o drama. Antonino Calderoni, um dos informantes mais importantes da história, também falou sobre os mandamentos internos que os chamados homens de honra deviam seguir. Não tocar nas mulheres de outros membros. Não roubar de outros mafiosos nem brigar com eles. Não matar outro membro, a menos que seja absolutamente necessário. Jamais falar com a polícia. Manter silêncio absoluto sobre a organização. Não se apresentar diretamente a outro mafioso sem um intermediário. Manter uma aparência limpa e respeitável. Não consumir nem traficar drogas. E uma regra adicional: nunca deixar registro
escrito das atividades do clã. Nem lista, nem esquema, nem anotação. Michael Cavataio, conhecido como Il Cobra, aprendeu essa lição da pior maneira. Em 1969, durante uma trégua entre clãs rivais de Palermo, Cavataio apresentou um mapa no qual havia delineado os territórios mafiosos e sugeria como reorganizar o poder na cidade. Mostrou-o durante uma reunião de paz, mas em vez de impressionar, provocou fúria. Já sob suspeita de traição, Cavataio foi marcado para morrer. Um esquadrão de pistoleiros, com aprovação coletiva, executou-o junto com 3 de seus homens no tristemente célebre massacre da Via Lácio. Seu corpo foi encontrado, mas o mapa nunca apareceu. Esse silêncio final, essa ausência de provas, resume a essência da Cosa Nostra. O que não se escreve, não se prova. E o que não se prova, não existe. No final do século XIX, a máfia encontrou uma nova terra fértil, os Estados Unidos. Entre 1800 e 1914, cerca de 4 milhões de italianos emigraram para a América. Muitos deles vinham do sul do país e da Sicília, fugindo da pobreza, da fome e da falta de oportunidades. Nova York foi um dos destinos mais comuns. E em bairros como Little Italy ou East Harlem, os recém-chegados encontraram guetos miseráveis, discriminação e também uma forma de sobrevivência importada de sua terra natal: o crime organizado. A máfia cruzou o oceano junto com os imigrantes, mas, em solo americano, evoluiu. No Brooklyn, surgiu a Camorra Americana, um ramo da organização napolitana. E em Manhattan, uma das primeiras máfias sicilianas a se consolidar foi a família Morello, também conhecida como a Gangue da Cento e Setenta Rua. Seu fundador, Giuseppe Morello, emigrou de Corleone em 1893 e rapidamente impôs seu domínio no Italian Harlem. Seu braço direito era Ignazio Lupo, apelidado de O Lobo, que controlava a Little Italy. Juntos, estabeleceram alianças com figuras de alto nível, como Dom Vito Cassio Ferro, um mafioso siciliano que atuava como elo entre continentes. Em 1903, eles organizaram uma operação de falsificação em grande escala, cédulas de $5 impressas na Sicília e contrabandeadas para os Estados Unidos. Mas seu método mais infame ficou conhecido como os assassinatos do barril, uma técnica brutal para se livrar de cadáveres sem deixar rastros. Também foram pioneiros em outra prática que se tornaria padrão: a lavagem de dinheiro. Usavam negócios legítimos, restaurantes, lojas, lavanderias para encobrir rendas ilícitas. E aperfeiçoaram a extorsão. Em vez de exigir grandes quantias de uma só vez, cobravam pequenas somas semanais, o que garantia uma renda constante, sem arruinar a vítima. O crime transformou-se em uma empresa, e a empresa em poder. Mas, como em toda expansão, os conflitos eram inevitáveis. Em 1930, durante a Guerra Mafiosa de Castellammare, Giuseppe Morello foi assassinado. O sangue continuava a correr nas ruas da América. Na história do crime organizado nos Estados Unidos, houve um momento crucial. Um ponto de virada que transformou simples gangues de rua em impérios mafiosos. Não foi um assassinato, nem uma reunião de grandes chefes, foi uma lei. Em 1919, impulsionada pelo movimento da temperança, foi aprovada a 18ª emenda à Constituição. Com ela, nascia a Lei Seca, a proibição de fabricar, transportar e vender álcool em todo o país. O objetivo era claro: erradicar o alcoolismo, a violência doméstica e a corrupção moral. Mas o resultado foi exatamente o oposto. Segundo o historiador John Dickey, essa legislação formalizada como a Volstead Act foi o maior presente já concedido ao crime organizado. Na ausência de bebidas legais, surgiu um negócio clandestino bilionário. Desde a produção de álcool até sua distribuição em bares secretos, speakeasies, a máfia assumiu o controle de toda a cadeia. O álcool fluía. E o dinheiro também. Os gangsters tornaram-se figuras quase mitológicas, modernos piratas do século XX. Eram temidos, admirados, até celebrados por uma parte da população.
O mafioso Jimmy The Weasel Fratiano, da família criminosa de Los Angeles, resumiu o fenômeno anos depois. Nunca matei um inocente. Todos eram gangsters. Eram assassinos também. Mas a violência era real. Em cidades como Chicago, as ruas se tingiram de sangue pela disputa do negócio. Durante os anos da proibição, apenas no condado de Cook, mais de 700 pessoas morreram em confrontos entre gangues rivais. Um dos nomes mais lembrados dessa época é Al Capone. Nascido no Brooklyn, filho de pais italianos, Capone foi o rosto visível da máfia em Chicago. Carismático, brutal e ao mesmo tempo querido por alguns, tornou-se o símbolo de uma era. Em 14 de fevereiro de 1929, seus homens, disfarçados de policiais, assassinaram 7 membros da gangue rival de Bugs Moran. Foi o tristemente célebre massacre do dia de São Valentim. Depois disso, a imprensa o apelidou de inimigo público número 1. Décadas mais tarde, o mafioso siciliano Giovanni Brusca, após uma visita a Nova Jersey, revelaria uma diferença fundamental entre os clãs da América e os da Itália. Disse ter ficado horrorizado ao ver como os mafiosos americanos falavam abertamente, levavam suas amantes às reuniões e se comportavam como celebridades. Em suas palavras, na Sicília, ninguém falaria assim nem em público nem em particular. Lá, todos sabem apenas o que precisam saber. E nada mais. Na década de 1930, enquanto a máfia siciliana resistia em silêncio nas sombras, em Nova York nascia um novo império do crime. Mais organizado, mais estruturado e mais ambicioso. Seu arquiteto foi um homem obcecado pela história antiga, Salvatore Maranzano, apelidado de Little Caesar por sua admiração ao Império Romano. De origem siciliana, Maranzano emergiu como figura dominante após uma sangrenta guerra interna. Sua vitória sobre Giuseppe, Joe the Boss, Masseria, o transformou no líder indiscutível do crime organizado em Nova York, e concedeu a si mesmo um título inédito: Capo di tutti capi, o chefe de todos os chefes. Mas seu reinado foi breve. O jovem Charles Lucky Luciano, ambicioso e pragmático, compreendeu que um poder centralizado só gerava conflitos. Mandou assassinar Maranzano. E com ele, aboliu a figura do chefe supremo. Em seu lugar, estabeleceu uma estrutura colegiada, com regras claras, hierarquia definida e territórios delimitados. Assim nasceram as lendárias 5 famílias de Nova York. Cada família tinha um chefe, um subchefe, capos, soldados e associados. Somente podiam ser membros plenos aqueles homens de sangue italiano, preferencialmente siciliano. E para ser feito, isto é, iniciado formalmente, era necessário demonstrar lealdade absoluta e disposição para matar. Luciano foi escolhido para supervisionar não apenas as famílias de Nova York, mas também outras organizações, como a Chicago Outfit e a máfia de Buffalo. Sob sua liderança, a máfia americana entrou em sua era de ouro. Durante décadas, essa estrutura operou com eficácia, discrição e brutalidade. E embora todos soubessem, ninguém dizia em voz alta. Isso mudou em 1963, quando Joseph Valachi, um membro da máfia nova-iorquina, quebrou o código do silêncio diante de uma comissão do Senado. Ele foi o primeiro mafioso a reconhecer publicamente a existência da Cosa Nostra americana. Nomeou as 5 famílias por seus nomes: Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese e Lucchese. A partir de então, as autoridades já não podiam alegar ignorância. O inimigo tinha estrutura, nomes e rosto. Em 1943, 500.000 de soldados aliados invadiram a Sicília. A ilha, ocupada pelo exército fascista, colapsou em questão de dias. E com o colapso, veio o caos. As instituições foram desmanteladas, os prefeitos fascistas depostos, as prisões esvaziaram-se. O banditismo ressurgiu. O mercado negro floresceu. Em apenas 6 meses, a polícia e os carabineiros foram dissolvidos. E em um vácuo de poder absoluto, os antigos clãs mafiosos voltaram com força total. Alguns até ocuparam cargos de governo.
Um deles foi Don Calogero Vizzini, chefe mafioso de grande influência, que assumiu um papel de poder local com o beneplácito dos aliados. Outro foi o violento e analfabeto Giuseppe Genco Russo. Nos anos 1950, o lendário mafioso nova-iorquino Joseph Bonanno retornou à Sicília. Sabia que o mercado de drogas cresceria exponencialmente na América e decidiu garantir o controle desde a origem. Formou uma comissão mafiosa siciliana, encarregada de mediar disputas e consolidar alianças. Mas a paz não duraria. Em 1962, explodiu a Primeira Guerra Mafiosa. Tudo por causa de um carregamento de drogas, que chegou incompleto. Morreram civis, policiais e militares. Houve quase 2.000 prisões, e os chefes precisaram se esconder durante anos. No entanto, nos anos 1970, a máfia siciliana voltou a cruzar o Atlântico desta vez, para controlar a distribuição de heroína nos Estados Unidos. Em pouco tempo, dominavam 80% do mercado no nordeste do país. A violência voltou a escalar nos anos 1980. Liderados pelo impiedoso Salvatore Totò Riina, apelidado de A Fera, os corleoneses iniciaram uma purga interna sem precedentes. Milhares morreram, entre eles, qualquer um cuja lealdade não fosse absoluta. Um de seus sicários mais temidos, Giovanni Brusca, confessou ter matado entre 100 e 200 pessoas. Nem os aliados, nem os inocentes estavam a salvo. Mas, desta vez, o Estado não ficou de braços cruzados. Em 1986, começou o Maxi Processo de Palermo, o maior julgamento contra a máfia na história da Itália. Durou 22 meses, foi realizado em um tribunal blindado e resultou em 342 condenações. O total das sentenças somava mais de 2.200 anos de prisão. A resposta da máfia foi atroz. Em 1988, um juiz e seu filho foram assassinados. Em 1991, um empresário e um promotor antimáfia. E em 1992, veio o golpe mais duro. Giovanni Falcone, o magistrado símbolo da luta contra a máfia, foi assassinado com 400 quilos de explosivos. 2 meses depois, também mataram seu colega e amigo, Paolo Borsellino, junto com 5 seguranças. A indignação pública foi imensa, e quando Totò Riina foi capturado em 1993 e condenado a 26 prisões perpétuas, a guerra terminou. Instaurou-se um período conhecido como Pax Mafiosa. Nada de atentados públicos, nada de mortos visíveis, apenas silêncio e negócios. Mas o vácuo de poder não durou. No final dos anos 1990, a máfia calabresa, conhecida como 'Ndrangheta, assumiu o controle do tráfico de drogas, e embora a Cosa Nostra tenha perdido força, nunca desapareceu. Em 2018, descobriu-se que a máfia siciliana e a americana haviam criado uma empresa de exportação de alimentos como fachada. Havia vínculos com a família Gambino e operações que conectavam a Sicília com Brooklyn, Staten Island e Nova Jersey. Como escreveu o jornal La Repubblica, da Sicília aos Estados Unidos, a velha máfia está de volta. Parece incrível pensar que o surgimento de um dos impérios criminosos mais poderosos do mundo possa ser explicado, ao menos em parte, por Napoleão e os Limões. Desde suas origens rurais na Sicília até se tornar uma rede internacional que controlou extorsões, apostas, contrabando, tráfico de drogas e assassinatos por encomenda, a máfia foi uma verdadeira máquina de poder, dinheiro e morte. Mas, além de seus crimes, a máfia também deixou uma marca profunda na cultura popular. Séries como Os Sopranos, filmes como O Poderoso Chefão, The Godfather, ou Os Bons Companheiros, Goodfellas, e até videogames como Grand Theft Auto, levaram essas histórias a milhões de pessoas. Histórias que, embora às vezes romantizadas, continuam exercendo uma estranha fascinação. Talvez porque, no fim das contas, falem sobre ambição, traição, família, poder e silêncio. Histórias que, no fundo,
nos obrigam a olhar para o pior, para compreender melhor quem realmente somos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela verdadeira história da máfia siciliana. Se você gostou deste documentário, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um comentário contando qual parte mais te impactou ou que tema você gostaria que abordássemos em futuros vídeos. O seu apoio nos permite continuar pesquisando, produzindo e contando essas histórias com rigor e profundidade. Até a próxima!